Antes de eu sumir por 15 dias, eu troquei a bata, porque estava muita luz aqui. Eu quero falar mal de homens, sem generalizar, por favor. Tá? Não estou generalizando, estou falando de uma maioria. E o papo aqui é com mulheres. Sim, terei muitos papos com mulheres ainda. Me lembrei que as segundas não, as sextas, eu vou falar dos artigos que eu já escrevi. Um deles se trata sobre violência doméstica, né? Então, assim, tem muita coisa que eu gostaria de falar para as mulheres e minhas amigas do off, elas sempre me pediram lives com esse tipo de assunto. Nós sabemos por quê, né? Os homens. Um ponto, assim, que parece um padrão na maioria dos homens, é a reclamação típica de todas as mulheres. Todas as mulheres conhecem este tipo de comportamento. Do homem que enaltece qualquer mulher, seja amiga, seja aquela que está biscoitando, seja a garota de programa que está lá fazendo seus anúncios, não importa. Enaltece a ponto de se expor. Mas ele não faz isso com a pessoa com quem ele está. Isso pode ser até, em alguns casos, reflexo do off. Como, por exemplo, eu já vivi esse tipo de situação em off, onde outras mulheres, elas eram tratadas com muita gentileza, com muita educação, o parceiro sempre era muito prestativo, atencioso, mas com a mulher dele, nada. Era só no coice, era só procurando briga, era só confusão, fofoca e por aí vai. Não tinha paz. E aí, poxa, eu tô uns bons anos sozinha. E tem muitas amigas que falam, namora, vai se divertir, não sei o que. Minha família, principalmente, pega no meu pé por conta disso. E eu falo, não quero passar de novo o que eu passei. E eu não estou falando de situações, sentimentos, emoções, sensações, sabe? Coisas do tipo que só a mulher compreende. Quando um homem tem esse tipo de comportamento, qualquer mulher, por mais empoderada, por mais independente, segura de si ela seja, nem que seja uma pontinha de humilhação, de depreciação, de diminuição, ela vai sentir. Porque parece que não importa tudo que ela faça,
Não importa tudo que ela seja, nunca vai ser o bastante. E de repente, ai, eu tô parecendo o Tiago lá dos tarôs. E de repente, você observa o tipo de mulher que eles enaltecem, eles até se expõem, às vezes se expõem até ao ridículo, elogiam assim de uma forma. Essa pessoa com quem eles estão? Não. Até aquelas garotas de Privacy OnlyFans, elas merecem não apenas atenção, mas uma valorização, um enaltecimento. Essa pessoa com que eles estão é como situações no off, onde o cara faz isso e dá a impressão que ele quer te esconder. Ele tem vergonha de você. Nem todo lugar ele quer estar com você. Nem todo lugar ele quer te levar. Tipo, você queima o filme dele. Seja no off, seja no on, sempre vai ser assim. Quanta mulher viu namorado ou marido sendo assim online? Eu já tive uma nora que ela teve esse problema com o filho meu. Eu cheguei na cara dela e falei a verdade na cara dela e dele. Ele não te merece. Ele não te merece. Ele não te dá o devido valor. O valor que você se dá, você não pode aceitar menos de um homem. E o relacionamento acabou assim. Não porque eu não gostava dela, porque nós éramos super amigas. Nós tínhamos muito em comum, inclusive, o fato dela ser psicóloga e eu psicanalista. A partir do momento que o homem ele nem consegue conhecer o funcionamento do corpo de uma mulher, se ela está realmente tendo um orgasmo fingindo, quando aquele estereótipo de beleza consegue dominar ele, quando o sentimento não é poderoso o suficiente daquela pessoa se manter leal com quem está. Eu sou uma pessoa muito desencanada em muitos aspectos de um relacionamento, sabe? Mas eu também sou muito realista. Nós vivemos numa atualidade que muita coisa não é dita na mídia, porque o que domina a mídia é a política, os
escândalos, as celebridades. Mas a quantidade de pessoas contaminadas por AIDS ou DST assusta. Assusta. Homenagem, um swing, pode ser interessante para dois, quando eles concordam com isso e quando eles têm a mesma fantasia de experimentar. Mas um relacionamento é 2 a 2, antes de tudo, é para se preservar em vários aspectos, inclusive a saúde. Talvez muita gente não saiba, mas graças ao homem galinha, muita mulher acaba tendo câncer do colo de útero, porque ele pega bactéria na vagina de uma, de outra, daquela lá, daquela aventurazinha do sexo casual, e presenteia a esposa com tudo isso. Eu me afastei do meu ex 2 anos antes da separação. A primeira coisa que eu fiz foi pedir exames. Eu tinha medo, porque eu sabia o que estava acontecendo. Eu podia negar o quanto quisesse, e sempre é assim. Tem esse padrão também, né? Eles não conseguem bancar. Eles aprontam e eles não têm a capacidade de assumir. E nós temos a capacidade de perceber quando algo está acontecendo. E eu fiz tudo que é exame, eu pedi para me virar do avesso, com medo. Eu consigo ser fiel até em pensamento. Eu me odeio por causa disso, sabia? Porque eu não conheci homem nenhum que mereça isso. É por isso que eu tô sozinha. Sou fiel até em pensamento. Isso quer dizer que sexualmente nas interações, sejam domésticas, seja de lazer, no geral do relacionamento, mas principalmente sexual, a minha mente sempre vai estar no parceiro. As mulheres sabem quando um homem está com elas pensando em outra, ou em algum vídeo que viu, ou em alguma imagem. A mulher saca. E nossa, a sensação é horrível. É incrível, né? A quantidade também de feminicídios, de casos de violência doméstica que acontecem, porque os egos feridos, eles não aceitam términos, eles não aceitam a ex-mulher dando continuidade à sua vida, mas eles podem tudo. A gente está no século XXI,
Os homens ainda podem tudo, a mulher não. O homem é super normal aparecer em qualquer lugar com o peito de fora. A mulher ainda é um escândalo, graças a quem também, né? Mas a mulher ainda é um escândalo. O peito do homem, ele pode desenvolver câncer da mesma forma que o da mulher. O do homem pode ser visto por todo mundo, tá tudo bem. O da mulher, não. A mulher, ela não pode ser vista numa conversa mais descontraída com qualquer amigo. Mas o homem, ele pode ficar soltinho com qualquer uma. E quando eu digo qualquer uma, é qualquer uma mesmo. De repente, dá para entender porque cada vez mais mulheres estão sozinhas ou se relacionando com outras mulheres. Porque já deu. Cada vez que se relaciona com uma pessoa, é um recomeço, tem que partir do zero para sempre estar dentro dos mesmos padrões. E aí, a gente erra em acreditar que, embora sejam os mesmos padrões, talvez isso seja diferente, talvez esse mude. Meu pai dizia para mim, não aceite de homem nenhum menos do que o seu pai conseguiu te dar. Aí, quando eu fiz 50 anos, meu filho fez uma mega surpresa para mim. Ele marcou horário para mim no salão de beleza. E eu tava lá, com tinta no cabelo, me cuidando. Eu tava assim, a cara da derrota, porque durante a pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Também foi a época que aconteceu logo após o meu divórcio, minha separação. Eu estava cheia de problemas na cabeça e estava doente. De repente, do nada, chegou meu irmão, chegou minha irmã, chegou minha sobrinha. A cabeleireira entra com várias caixas. Um bolo lindo, maravilhoso. Presentes, salgados. Ele conseguiu bolar uma festa de aniversário para mim no salão de beleza, para me comemorar com meus irmãos enquanto eu estava sendo cuidada. E não ficou por aí. À noite, ainda recebi outro presente dele. Ele comprou um bolo, a minha nora na época comprou outro bolo. Nós comemoramos de novo. E aí ele me disse, não aceite de homem nenhum menos do que seu filho te deu.
E não é sobre bolo, sobre surpresa, sobre qualidade de presentes. É sobre a valorização que se dá. O que eu posso fazer para minha filha, para minha mãe, para minha mulher, para enaltecer ela, para que ela sinta que sim, ela tem muito valor, ela é muito importante. Tá, hoje em dia, cada um olhando para o próprio umbigo. Quem é que vai pensar nisso, né? Até os relacionamentos, eles estão superficiais. Eu não sei se ainda existe um relacionamento que possa se dizer sólido, algo realmente que o universo uniu e conspirou para que acontecesse, algo que seja protegido por todas as forças. Eu sou romântica demais? Nem sei, nem sei. Eu sei que eu cada vez mais tenho dificuldade de me envolver com alguém. Cada vez mais eu tenho dificuldade de acreditar, de confiar em alguém. Por causa dessa droga de padrão. Sempre existe um padrão. O padrão torna as pessoas previsíveis. Eu não conheço ninguém que seja um mistério. Eu não conheço ninguém que surpreenda. E aí, não é só eu que tenho essa sensação, esses pensamentos. Quantas mulheres estão na mesma? Pretendente é o que não falta, principalmente para a cama. Os homens ainda não se ligaram que mulheres, elas não querem serem vistas como um docinho bonito, atraente na vitrine, ou um pedaço de carne no açougue. Muitos deles nos olham assim, pedaço de carne que dá até água na boca. Daí o termo comer, dá água na boca que comeria. Como se fosse só para isso que mulher serve. Isso porque hoje nós temos a liberdade de não procriar se não quisermos. Não é mais como no Neolítico ou antes do Neolítico, que as mulheres tinham que se submeter ao cio. Tá certo que tinha uma vantagem, né? Elas se submetiam ao cio, eram consideradas deusas. Por quê? Porque elas geravam vidas
E elas eram tratadas como tais, até que um e outro se rebelou. Eu não quero mais. Porque naquela época, o cio era como os animais. Todos os machos com a fêmea que quisesse. De repente não se sabia quem era filho de quem. Todas as pessoas que nasciam tinham só mãe, não tinha pai, porque não se sabia quem era o pai. Até que algumas que evoluíram mais disseram, não, eu não quero isso mais. E aí aconteceu o quê? Elas sangraram. Porque enquanto todo o cio havia a transa, consequentemente a gravidez, e o período de amamentação, e aí vinha o outro cio, a mulher sucessivamente engravidando, ela não menstruava, a fêmea, né? Quando aquelas disseram, não, eu não vou me submeter ao cio, elas começaram a sangrar. E para aquele clã, principalmente para os homens, foi entendido que elas deixaram de ser deuses. Elas passaram a ser seres humanos como qualquer outro, porque elas sangravam. E elas eram incapazes de gerar uma vida. As outras, para não perder o domínio, o sistema, nesse período, até esse período, era matriarcal. Sabia? O machismo não reinou sempre, não. Até aquele momento, o sistema era matriarcal. E aí as outras, para preservar o clã, acataram a sugestão dos machos e aquelas que sangravam foram expulsas. Sabe para onde elas foram? Para as florestas. Aí nasce também as primeiras bruxas. Uma bruxa tradicional, original, assim como a maga original, é aquela que desenvolve na prática os conhecimentos que aprende na teoria. Elas tiveram que reaprender como viver sozinhas, como se defender, como encontrar comida, como diferenciar o que poderia comer entre tantas plantas e frutos, o que não poderia, qual era a função de cada erva, planta que secava, como se abrigar e tantas outras coisas. Mas aí, os homens, os machos, eles ficaram intrigados com aquilo. E eles fizeram uma revolução que roubou o trono da mulher. E está aí eles reinando até hoje. Fazendo o quê? Além de
encabeçarem todos os tumultos, todas as guerras, destruições, né? Porque você não vê uma mulher tomando atitude para esse tipo de coisa, porque antes de tudo a mulher, além de ter o dom de gerar a vida, ela tem o dom de transformar, ela tem o dom de trazer encanto para o mundo. Elas estão sendo humilhadas, maltratadas, exterminadas por esses seres dominantes que fazem o que de bom para esse mundo. As maiores descobertas foram homens. Ai, me poupe. Estuda mais a fundo. Houve grandes gênios que ouviram sugestões de mulheres, mulheres anônimas. Vai lá pesquisar. Me poupe. E aí, eu me lembro, certa vez o meu pai disse, vai chegar um tempo em que as mulheres não terão mais filhos. Elas, de novo, não vão mais querer gerar filhos. Será que vai haver um futuro da sociedade humana quando essa época chegar? Eu vejo o início disso chegando. Quantas e quantas pensam, eu não quero colocar um filho nesse mundo do jeito que está. Ah, sei lá, eu tô com ele, mas eu não conheço ele o suficiente. Eu vou pôr um filho dele no mundo? E aí eu me pergunto, qual que é a dificuldade de ser leal, não a uma mulher, mas a si mesmo? É claro que uma pessoa que não sabe o que quer, que está perdida em si mesmo, que sempre vai precisar da mãe, não tem como desenvolver esse tipo de pensamento, né? Não tem como entender a necessidade da fidelidade, não por uma questão moral, não por uma questão ética, mas de preservação. Preservação. Sabe-se o nível intelectual de um homem e de uma mulher quando eles compreendem que a necessidade da monogamia é para a preservação. E nós vivemos uma época que, infelizmente, não podemos sonhar com poligamia, orgias. Basta ver as notícias, basta olhar tudo à sua volta. Ninguém é autossuficiente. Ninguém pode nada sozinho. Ninguém vive sozinho. Mas está mudando. As experiências passadas, até certo ponto, elas não devem ser transferidas
para outros relacionamentos, porque isso impede o desenvolvimento de um relacionamento. Só que existe a questão do padrão. Se você está vendo no atual o mesmo padrão que você viu no ex, naquele antes do ex, naquele outro, aí você muda de parceiro, você vê o mesmo padrão, aí não é uma questão de transferência. Não é uma questão de algo que você não curou e você está levando para o outro relacionamento. É o padrão de comportamento do macho bípede, instintivo e impulsivo sempre. Enquanto a mulher quer fazer amor, o homem, ele quer aquilo no uso mais chulo da palavra. Ele quer apenas o impulso instintivo do si. E aí, como ninguém pode viver sozinho, nós, sem nos darmos conta, estamos aprendendo, nos adaptando e começando a viver sozinhos. Não tem nada a ver com individualidade, egoísmo, não. É de preservação mesmo. Porque o instinto da preservação está presente em todos os seres vivos. O ser humano, ele é meio que inconsciente. As mulheres agora têm pets como filhos. Eu tenho uma filha que é uma pet. Tá, eu já tive 3 filhos que já estão criados. Mas hoje eu tenho uma filha que é uma pet. É bom se apaixonar, ter um amor, é maravilhoso, é surreal. Mas dá para viver sem isso. É isso que está acontecendo com as mulheres. Se permita se adaptar, porque é isso que está acontecendo com as mulheres. Ai, é muito bom estar com você, mas se você for embora, ou se eu te der um pé na bunda, não vai fazer diferença nenhuma, porque a mulher não precisa do homem, é o contrário. O homem sempre vai precisar da substituta da mamãe. O homem sempre vai precisar da mulher. O homem sempre vai precisar aliviar o seu impulso instintivo. E aí eu fico vendo, né, nas redes sociais, um e outra lá, precisando ainda, em pleno século XXI, da aprovação masculina para se sentir alguma coisa. Precisando
de transa virtual para se sentir desejado, para fingir que alguém curtiu. E aí que tá. Muito provavelmente a quarta autística vai ser substituída sobre o assunto mulher. Vamos conversar de mulher para mulher, falar sobre assuntos de mulher, principalmente os emocionais, porque é o ponto fraco da mulher, em todos os sentidos, né? A mulher é muita emoção e está na hora dela acelerar a evolução da razão dela. Já começou talento e sutil, mas é necessário acelerar. Porque senão as mulheres vão continuar sendo exterminadas, usadas, exploradas, humilhadas. A vida é um leque de possibilidades. Por que a gente se foca num homem? E às vezes esse homem tá dando trela para 10, ou tá com 5 ao mesmo tempo, você não sabe. A mulher é tão boba. Ela deixa claro a rotina dela. Ela deixa claro que não tem como ela pular cerca, se envolver com outra pessoa escondida, porque ela é muito transparente. O homem não. Ai, 42 minutos falando. Vocês acham que esse assunto compensa? Sim. Mulher, o assunto mulher compensa muito. Compensa muito bem. Homem. Toda vez que a gente fala de homens, a gente revive coisas, né? Coisas tristes, coisas que machucaram a gente. E isso também nos faz perceber que se repete, não porque há alguma coisa errada em nós, mas porque há um padrão no comportamento deles. A mulher sempre vai ser mais evoluída que o homem. Ela não foi feita do barro. Não esqueçam disso. A mulher não foi feita do barro. Não importa se você não acredita no criacionismo, use isso como metáfora. A mulher não foi feita do barro. Ok? Amem-se. Amem-se. Eu percebi hoje que eu tenho que me amar mais do que nunca.